Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, Ricardo aqui do canal Corredor Amador. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar de um tópico muito importante, que é sobre estar saudável de verdade, né? Como eu falei, como tá na thumb aí, nem tudo que parece é, né? Então, primeiro, antes da gente entrar no vídeo, eu vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, deixar aquele like, recomendar para os amigos que querem saber um pouco mais de corrida, de exercícios, de atividades físicas, né? Na verdade, eu não sou só corredor, né? Eu faço musculação também. Então, o pessoal diz hoje que isso chama-se atleta híbrido, né? Mas nem me considero um atleta, na verdade. Eu sou um hobbyista, né? Eu sou um amador que é, tem como objetivo melhorar em ambos os esportes, né? Eu gosto da musculação, eu gosto da corrida, então acho que isso é bem interessante. Então, pedir para vocês se inscreverem aí desde o início do vídeo, porque eu vejo que muita gente está assistindo e não está se inscrevendo, dá aquela força aí. Estamos rumo aos 100 mil inscritos, né? Falta só 99.990. Bom, ajudem a gente aí, tá bom? Bom, vamos lá para o foco do vídeo. A questão é a seguinte: quando a gente pensa em estar saudável, pelo menos para a maior parte das pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é estar com um corpo legal, um físico bacana, tá magro, ter um percentual de gordura baixo, ter um percentual de massa magra aceitável e tal. Isso praticamente é um padrão estético que a sociedade colocou, né? E de fato é interessante que a gente mantenha um padrão de gordura, um padrão físico saudável, em que para homens gira em torno de 10 a 20% de gordura corporal, onde 15 a 20% é o que os estudos mostram que é o melhor percentual, vamos dizer assim, né, o percentual mais adequado para o funcionamento perfeito do corpo. E para mulheres entre 15 e 25, é a mesma coisa para mulher entre 20 e 25 já bem interessante. Para homens acima de 30% já é considerado alto e para mulheres acima de 35% já é considerado alto. Então, eu acho que para a gente manter nosso físico dentro desse percentual de gordura, a gente não demanda nenhuma dieta muito restritiva, nada muito fora do comum, principalmente se você é uma pessoa que tem atividades físicas regulares, né? A gente, claro, precisa se alimentar bem e tal, precisa manter uma constância tanto nos treinos quanto na dieta, né? Claro que você precisa ter uma dieta equilibrada, né? Mas eu costumo dizer que quando você cria uma rotina, quando você passa a se alimentar bem, eu costumo dizer que eu nem faço dieta, né? Eu acabo comendo o que eu tô acostumado a comer todo dia, né? Então isso é um ponto interessante, importante se falar, tá? E o que a gente esquece, como eu falei, a gente muitas vezes coloca a estar saudável única e exclusivamente a aparência, né? Mas nem tudo que parece é, né? A gente esquece de uma coisa muito importante, que é a nossa saúde mental, e muita gente deixa isso de lado, né? A gente foca muito na saúde física e esquece a saúde mental. E hoje os estudos mostram que o equilíbrio entre a saúde física e mental é muito importante, porque não adianta você estar saudável fisicamente se você não está saudável mentalmente e vice-versa, né? Então é interessante achar um equilíbrio e é importante falar que nós aqui como amadores que buscam longevidade, que busca melhora no esporte, que busca estar mais saudável, nós somos amadores, tá? Então isso que eu estou falando aqui não se aplica para atletas de elite e profissionais, tá? Então eu já vou entrar num primeiro ponto que é o esporte de alto rendimento ele não é saudável porque quando você entra num esporte de alto rendimento, primeiro que você está muitas vezes acima do limite do seu corpo, porque você precisa sempre se balizar no seu adversário. Você acaba treinando e focando em ser melhor que o outro. E isso muitas vezes está acima do teu limite natural. Então isso não é saudável. Uma prova disso é que a maior parte dos atletas de elite e profissionais tem carreira curta, né? Você vê que eles se aposentam cedo, muitas vezes cheio de lesões e tal. Então isso claramente e sabidamente também estudos comprovam que o esporte de alto rendimento ele não é saudável, tá? Então, um primeiro ponto é que a gente não deve se comparar a um atleta de elite, a um atleta profissional, a um corredor profissional, ou enfim, qualquer esporte que você faça. Por quê? Porque essa não é a nossa vida, né? O atleta profissional, ele vive disso, ele necessita disso e esse é o trabalho dele. Então, ele tem uma realidade de vida muito diferente da nossa, né? Hoje a gente trabalha, a gente precisa conciliar o trabalho com o esporte. Então,
utilizar os atletas de elite como referência para ser um combustível e um incentivo é muito legal, mas jamais entender que aquele é o seu objetivo, porque dificilmente nós, amadores, vamos chegar num nível de um atleta de elite, um atleta profissional, né? Existe um preço a ser pago para chegar nesse nível. E aí eu vou entrar num outro ponto que é muito importante, que faz com que o esporte de alto rendimento muitas vezes não seja saudável, né? O preço que se paga para alcançar esse nível de performance é muito alto, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Quando eu falo para vocês, por exemplo, sobre a dieta não ser extremamente restritiva, isso não se aplica para atletas de elite. Eles fazem dietas extremamente restritivas. Muitas vezes eles não têm um convívio social que eles gostariam. Muitas vezes eles deixam de, por exemplo, almoçar com a família, porque o que a família vai almoçar não está dentro da dieta dele, isso não pode ser consumido naquele momento. Então, você abre mão de muitas coisas, o preço a ser pago é muito alto. Então, muitas vezes você olha o físico de um jogador de futebol, de um atleta profissional, você fala, nossa, como ele é saudável. Então, muitas vezes ele está saudável fisicamente, mas mentalmente ele não está saudável, né? Mentalmente ele está bem fora do que a gente diz ser saudável, né? Mas esse é o preço que ele paga para atingir a performance que ele quer, né? E nós aqui não precisamos pagar esse preço, porque, como eu falei, nós somos atletas amadores, e a nossa disputa, entre aspas, é conosco mesmo, né? Então a gente acaba competindo com a gente mesmo. O que é interessante? A gente sempre ser a nossa melhor versão, né? Ser sempre melhor do que você foi ontem. E para isso você não precisa fazer nada que seja muito restritivo. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio em que você consiga manter um físico saudável, com peso ideal, com nível de gordura ideal, enfim, né? Não vou entrar no termo técnico, mas ser saudável fisicamente e também mentalmente. Então, isso inclui, como eu falei agora, um preço a ser pago que a gente não precisa. Então, é legal que você tenha um convívio social, é legal que de vez em quando você coma algo que te faça feliz, mesmo que isso não seja muito saudável, né? Porque existem alimentos que não são tão nutritivos, assim, né? Eu não gosto de chamar comida de lixo, então eu não chamo o dia do lixo. Muita gente fala que a dieta é o dia do lixo. Eu não gosto de chamar alimento de lixo. Eu acho que tem o dia da dieta livre, né? Em que você tem alimentos menos nutritivos do que você consome na maior parte do tempo. Então, se você consumir alimentos nutritivos a maior parte do seu tempo, 80%, 70%, 80%, já é mais do que suficiente para você se manter saudável fisicamente e muito provavelmente mentalmente também, porque você não vai abrir mão, por exemplo, de num domingo almoçar com a família, comer um bolo na casa da avó, comer aquele docinho que você gosta e tal, mas é claro que você precisa encontrar um equilíbrio, né? Então, essa é outra dica que eu dou. Encontre um equilíbrio em que você consiga manter a sua felicidade mental e e o seu condicionamento físico, né? E basicamente é o que eu faço hoje, tá? Eu tenho uma dieta que como eu falei, eu praticamente não sinto que é uma dieta, porque eu como alimentos nutritivos a maior parte dos dias da semana, mas eu sempre, vez ou outra, como um lanche que eu gosto, como uma pizza com a minha esposa, que a gente gosta, mas é como eu falei, é uma parte muito pequena de todo o contexto, né, alimentar. Então, galera, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês. Encontrem um equilíbrio, busquem um nutricionista, busquem profissionais para auxiliar vocês, principalmente se você percebe que você está com problemas mentais mesmo, né, de depressão. Não deixe que isso seja de lado. Isso é uma coisa muito séria, tem que ser tratado. E busquem profissionais para auxiliar. E mais uma vez, entendam que o preço que você paga para parecer mais saudável do que você é muito alto e você não precisa disso. A gente busca longevidade, a gente busca uma qualidade de vida. E para isso, o preço que se paga não é o mesmo preço que um atleta de elite vai pagar. Não é o mesmo preço que um atleta profissional vai pagar. Então não se compare com um atleta profissional, não queira ser como um atleta profissional, até porque são comparações diferentes. Ele vive disso e a gente não, tá bom? Então, mais uma vez aqui, fica a dica para vocês. Use o equilíbrio, o bom senso, acho que isso é o mais importante. Se você se alimentar da forma adequada,
80% da sua semana, com certeza você vai ser muito mais saudável do que você é hoje, se você já não faz isso, né? E mantendo as suas atividades físicas regulares, mantendo o seu convívio social, tentando, dentro do possível, eu sei que é difícil, principalmente no Brasil, manter níveis de estresse baixo, porque isso também prejudica bastante. Descansar bem, dormir bem, isso também ajuda muito a gente ser saudável. Então, às vezes, é aquilo que eu falo pra vocês, que eu deixei na thumb do vídeo, nem tudo que parece é. Então, às vezes, a gente olha uma pessoa que parece ser muito saudável e ela tá bem longe de estar saudável. O físico dela tá muito bonito, você olha ela, nossa, fisicamente ela tá bem legal, mas por dentro, mentalmente, ela tá realmente com vários problemas, depressiva ou, enfim, abriu mão de muita coisa para chegar naquilo. E se esse é o seu objetivo, se você quer se tornar um atleta de elite, super apoio, mas saiba que o preço a ser pago é muito alto. Então, sempre coloque na balança e equilibre o que é melhor para você, de acordo com o objetivo que você tem. Né? Então, se você não quer ser um atleta profissional, não tente ter a vida de um atleta profissional. Isso não se aplica a você. Isso vale para tudo, para os treinos, para a dieta, para tudo. Né? Que eu vejo pessoas falar, eu queria correr, por exemplo, num pace sub 3. É muito complicado você correr um pace sub 3 se você não é um atleta profissional. Eu não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível, mas o preço que se paga é muito alto. E para que você faria isso se você não é um atleta profissional? Né? Qual que é o objetivo disso? Porque correndo num pace sub 3 você poderia se tornar um atleta profissional. Né? Então, eu acho que é importante que a gente se entenda que a nossa realidade é diferente, né? A gente eu vejo comentários de pessoas falando, eu vejo que atleta tem pessoas que treinam 200, 300 quilômetros por semana. Esses atletas são atletas profissionais. Você não precisa correr 300 quilômetros por semana, você não precisa ir na academia e levantar o mesmo peso que o Ronnie Coleman levantava, na verdade, porque ele é um fisiculturista profissional. Isso não é o que a gente busca, né? Como eu falei, eu gosto bastante de puxar ferro, gosto bastante da academia, sou o que falam hoje em dia popularmente como atleta híbrido, né? Eu realmente gosto dos dois quero melhorar nos dois. Inclusive vai ser uma saga aqui do canal que eu vou mostrar para vocês a minha evolução do físico mesmo, né? De como eu estou progredindo, né? Desde que eu comecei a focar bem nessa situação de tanto fazer musculação quanto melhorar na corrida. E é muito possível você ter um físico legal, você correr bem, você ser bom na corrida e ser bom na musculação e não ter que pagar um preço hiper alto a ponto de fazer a sua saúde mental não estar bem para aquilo que você tem como objetivo. Beleza? Essa é a dica de hoje. O equilíbrio é uma coisa muito importante. Não deixe que as coisas se desequilibrem, tá bom? Muito obrigado. Se você ficou aqui até o final do vídeo, comenta aí mente saudável, só para ver que você ficou até o final do vídeo. Então, mente saudável nos comentários aí. Se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, deixa aí que eu vou fazer para as próximas. Tem uma sugestão no inscrito do canal do Maurício sobre tênis de corrida para iniciante. Esse aí vai ser o tema aí de vídeos, de próximos vídeos, tá bom? O seu tema também pode estar aqui no nosso vídeo. Valeu!